Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Mais uma aula de informática com o professor Sérgio, tá? Vocês estão estudando direitinho aquele conselho, aquela dica que eu falei para vocês? Assista ao vídeo continuamente, né? Faça a primeira verificação do vídeo de forma contínua para que você saiba todos os detalhes, todo o passo a passo, todas as dicas daquele tema que nós estamos trabalhando, no caso informática comigo, né? Posteriormente, assista ao vídeo uma segunda vez, anotando passo a passo, anotando todas as dicas, as teorias, as definições, tudo aquilo que você achar necessário para que você não fique com dúvida, né? Assista o vídeo diversas vezes, pausadamente, e na terceira e última vez assista ao vídeo novamente, verificando aquelas anotações que você achou necessário, tá? Então, mais uma aula de informática com o professor Sérgio. No caso, essa aula que você está vendo aqui no monitor, nós vamos falar hoje sobre demais aplicativos, tá? E eu já posso adiantar para vocês que esses aplicativos nós vamos trabalhar ali com softwares, com programas do tal LibreOffice, tá? Que eu já vou explicar para vocês, já vou fazer uma anotação para vocês, tá? No caso, essa aula vai ser dividida ali, então, em duas. Então, aula 1, no qual nós vamos ver algumas teorias, definições e apresentação desses programas, desses aplicativos, diferenciando daquela aula que nós já tivemos lá para trás do Microsoft Office. E uma segunda aula no qual nós vamos comentar algumas questões que caíram em concurso público, tá? Então, vamos assistir bem devagar, vamos lá, assista quantas vezes for necessário para que você não tenha dúvida referente a esse assunto, tá? Logicamente, nós poderíamos aí fazer uns 10, 15, 20 vídeos de LibreOffice, tá? Mas nós vamos dar uma ênfase em questões que caíram em concursos públicos para que a gente não perca muito tempo falando alguma coisa ali que não seja tão interessante, dando ênfase realmente no que pode cair e vai cair no concurso. Beleza? Então, vamos lá falar sobre esses demais aplicativos. Uma rápida introdução para que facilite para você, aluno, para você, aluna, o decorrer do vídeo, o seu entendimento, tá? Então, nós vimos ali, em aulas passadas, nós trabalhamos ali, nós já conversamos sobre o Microsoft Office, tá? Então, nós já falamos, nós já vimos o tal Microsoft Office. Apenas relembrando, a tradução Office é escritório e Microsoft, logicamente, é a empresa do Bill Gates que fez esses softwares e continua fazendo as suas versões desse software, tanto do sistema operacional Windows como o tal pacote Office, ou seja, softwares voltados para escritório da Microsoft, o qual nós já vimos lá o Word. Nós já vimos também, nós já falamos sobre o PowerPoint e o Excel, tá? Então nós já vimos lá para trás aulas sobre o Word, o PowerPoint e o Excel. O que nós vamos comentar aqui na aula de hoje, nessas duas aulas de demais aplicativos, são os softwares do LibreOffice, tá? Então, traduzindo LibreOffice, Office nós já vimos que a tradução é escritório e Libre seria livre, a tradução livre, ou seja, programas de escritório ou programas voltados para escritório livre, programas livres, ou seja, programa que nós chamamos de open source,
código aberto que você não precisa pagar nada por ele, você não precisa pagar a licença para ter instalado no seu computador, tá? E nós vamos aqui comentar a parte teórica e verificar a tela, alguns comandos desses programas, do que nós temos então no LibreOffice do Writer, tá? Do Impress e do Calc, tá? Então, Writer, Impress e Calc. Então, eu deixei aqui na tela para você o seguinte: nós vimos lá o Word da Microsoft, né, do pacote Office, e nós vamos comentar aqui a parte teórica e ver alguns comandos do Writer. O Writer é o editor de texto muito parecido com o Word, mas muito parecido com o Word do LibreOffice, tá? Então o Writer ele se equivale, ele se equipara ao Word, tá? Então Writer, editor de texto. O Impress, ele é muito parecido, ele equipara-se com o PowerPoint da Microsoft, tá? Então, no LibreOffice ele se chama Impress. E o Calc se equipara ali com o Excel da Microsoft, tá? Então, o Calc seria a planilha eletrônica, ou é a planilha eletrônica do LibreOffice, tá? Então, Writer seria o Word. O Impress seria o PowerPoint e o Calc seria o Excel, tá? Que nós já vimos nas aulas passadas, beleza? Então vamos começar falando desse material, olha lá. Nessa aula abordaremos os seguintes aplicativos: o LibreOffice Writer e o LibreOffice Calc, tá? O Impress, que na verdade eu comentei com você, nós vamos ver ali que ele cai em concursos públicos, mas nós vamos dar uma ênfase maior para o Writer e para o Calc, tá? E mesmo assim, as questões que para concurso público não abrangem não caem tanto como questões para o Word, PowerPoint e Excel, mais o Word e mais o Excel, tá? Então nós vamos comentar um pouco mais do Writer e do Calc. E nós vamos dar uma rápida passada novamente em navegadores, que nós já comentamos também em aulas passadas. Nós já falamos do Mozilla Firefox, nós já falamos do Internet Explorer, hoje da Microsoft, conhecido como Edge, e nós já falamos também do Google Chrome. Vamos dar uma passada rapidinha novamente, porque eu separei para vocês na aula 2 questões que caíram em concurso público que envolvem esses softwares, esses aplicativos do LibreOffice e também, novamente, esses navegadores, beleza? Então, LibreOffice Writer e LibreOffice Calc, tá? Além dos navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer ou o Edge hoje em dia, tá? E o Google Chrome. Bom, LibreOffice é um pacote livre de aplicativos para escritório e disponível para Windows, Linux, Unix, macOS e etc. O formato utilizado é o Open Document, ODF, Open Document, tá? Ou seja, documento aberto, cuja compatibilidade também se aplicará em alguns casos ao pacote Office da Microsoft, mais comuns nos computadores. E tá aí, além de mais comum nos computadores, tanto de escritório como de pessoa física, do usuário comum, são os 3 programinhas que caem com maior ênfase em concurso público. Os programinhas da Microsoft, em vez do programinha Writer, Calc, Impress do LibreOffice. Tá ok? Bom, e aqui eu deixei para vocês uma tela, um print, uma gravura, uma imagem do Writer. Para você ver aqui, eu fiz 4 divisões, 4 anotações do seguinte: ele possui a mesma barra de menu do programa Word, logicamente com algumas diferenças, tá? É como se fosse o Word, só que com menos opções, menos ferramentas, ferramentas mais simples em relação ao Word da Microsoft. Então olha aqui, ó.
nós temos o número 1, que é a barra de menu, né? Então nós temos ali os menus do editor de texto, do LibreOffice, do Office Livre, né? Então nós temos ali, ó, File, que seria o arquivo no Word, Edit, que é o editor no Word, né? Dentre outras, ó, View, Insert, Format, Table para fazer tabelas, Format para fazer formatação, dentre outras opções, tá? Então é a mesma barra de menu que você tem no Word e você tem no Writer, só que no Writer com menos opções, menos ferramentas que o Word da Microsoft. Você tem a mesma régua que nós temos no Word, tá? A mesma régua que nós temos no Word para trabalhar com o quê? Com a tabulação, para você trabalhar com tabulação e margens no documento, né? Então, margem da esquerda, margem da direita, tabulações e assim por diante, que nós já vimos no Word, tá? Em aulas passadas. Barra de ferramentas, o número 3, olha aqui no cantinho, no qual consta aqui a barra de ferramentas, também muito parecido com o nosso Word, tá? Então a barra de ferramentas você vai ter acesso ao alinhamento do texto à esquerda, alinhamento à direita, alinhamento de texto centralizado, texto justificado, conforme nós comentamos naquela aula, conforme as normas da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos ali para deixar letra maiúscula, letra minúscula, negrito, itálico, sublinhado, dentre outras várias opções. E por fim ali a barra de status, que eu deixei na parte inferior aqui, na tela do nosso Writer, né? O qual ele conta quantas palavras foram digitadas no texto, ele conta ali o número de páginas, em que página você está trabalhando, dentre outras opções, tá? Bem parecido, mas muito parecido, eu diria a mesma coisa que o Word da Microsoft, tá? Olha lá, o LibreOffice Writer não oferecerá diferenças representativas enquanto interface para o Microsoft Word, que é o mais comum entre os usuários. A principal diferença é que o pacote LibreOffice é gratuito e open source, código aberto e disponível para uso, enquanto o Microsoft Office tem o seu código fechado e é um software pago. E aqui eu deixei para vocês questões ali, eu deixei alguns comandos que é bem possível de se cair em concurso público e é muito fácil de você confundir em relação ao Word da Microsoft, porque você tem muitos comandos que são parecidos e muitos comandos exatamente iguais ao Word da Microsoft. Porém, tem alguns comandinhos aqui que no Word faz uma coisa e no Writer faz outra coisa, tá? E perceba que o primeiro comando que eu vou passar para vocês aqui é o Ctrl+O, tá? Ou Ctrl+O, que abre um documento no Writer. Veja que eu deixei ele em vermelho porque na aula 2 de LibreOffice, o qual nós vamos comentar algumas questões que caíram no concurso, vai cair uma questão que tem sobre esse comando Ctrl+O e posteriormente o Ctrl+A. Tá? Então, Ctrl+O no Writer serve para abrir um documento. O Ctrl+S salva o documento atual. Ctrl+N cria um novo documento. Ctrl+Shift+N abre a caixa de diálogo, modelos e documentos no Writer. O Ctrl+P imprime um documento. Aí, ó, também no nosso Word da Microsoft, o Ctrl+P vai servir para imprimir o documento. Ctrl+F ativa a barra de ferramentas pesquisar no Writer. Ctrl+H chama a caixa de diálogo localizar e substituir. O Ctrl+Tab, posicionado no início de um cabeçalho, insere-se a tabulação, que serve justamente para a gente trabalhar com a régua, que a gente falou agora há pouco ali, sobre a régua que a gente trabalha com margens e tabulação. Mesma coisa no Word. Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Famosíssimo em tudo quanto é software, tanto da Microsoft e aqui também no nosso LibreOffice. Ctrl+X corta os elementos selecionados,
seja no caso, como nós estamos falando do Writer, um trecho, um pedaço do texto selecionado. Ctrl C, copia os itens selecionados ou parte do texto selecionado. E Ctrl V, cola o conteúdo da área de transferência. Ctrl Shift V, abre a caixa de diálogo do colar especial. Ctrl A, olha lá, perceba que eu deixei também o Ctrl A, que eu havia falado agora há pouco, na cor vermelho aqui, porque você vai ver na aula 2 que caiu em questão de concurso público o Ctrl O com o Ctrl A. Então, Ctrl A seleciona tudo, tá? No nosso Writer. Ctrl Z desfaz a última ação e Ctrl Y refaz a última ação, tá? Logicamente, essas duas telas aqui, seria interessante você, nessa primeira vez que você está assistindo essa aula, assista continuamente, continue assistindo o vídeo até o final, a videoaula até o final, e posteriormente você, assistindo essa aula novamente, dê o pause e faça essas anotações, tá? E posteriormente no site da Cultive também você terá esse arquivo em PDF, o qual você poderá realizar a impressão e fazer as suas anotações. Beleza? Então, depois você assiste novamente e faça as anotações que se fizerem necessárias. Importante, os comandos terão algumas mudanças pontuais quanto ao Microsoft Word. Extensões salvas via LibreOffice Writer, ODT e OTT. Então, as extensões que ficam no Writer, diferente do Doc e do DocX que nós vimos no Word, o ODT é o documento Writer e o OTT modelo Writer, tá? Então eu fiz uma anotação aqui embaixo, olha só. O LibreOffice Writer permite abrir e salvar arquivos do Word. Então, extensões do Word são arquivos .doc e .docx, tá? Falando um pouquinho do Calc, o LibreOffice Calc, que é o parecido com o Excel do nosso Microsoft Word, é um software de planilha eletrônica de código aberto, que faz parte, assim como o LibreOffice Writer, da suíte LibreOffice, tá? O Office Calc permite abrir e salvar arquivos do Excel, de extensões XLS e XLSX. Também terá suporte a extensões comuns como PDF, tá? Então, quando nós falamos em Calc, nós estamos falando de planilha eletrônica, muito parecido com Excel. Só que assim como o Writer em relação ao Word, com menos ferramentas, não temos tantas funções no Calc como nós temos no Excel, tá? Em uma planilha do Calc, o número limite de linhas é de 1 milhão por planilha. E o número limite de colunas é de 1024 colunas por planilha. Ou seja, um pouco inferior ao limite do Excel, que é de 1.048.576 linhas por 16.384 colunas. Tá? No Excel do nosso Microsoft Office, não há a possibilidade de abrir ou até mesmo converter os arquivos salvos no LibreOffice, extensão ODF. O Excel também tem mais recursos de automação e prevê maiores facilidades quanto a iterações sugeridas pelo usuário. Então, logicamente, conforme você mexe no Excel da Microsoft e no Calc do LibreOffice, você vai notar, você vai observar, você vai ver que nós temos infinitamente mais ferramentas e mais funções no Excel do que consta no nosso Calc, tá? Mas logicamente não desmerecendo o Calc da LibreOffice. Ele é muito bom também, porém o Excel possui mais ferramentas de automação.
E aqui, olha só, deixei uma tela, um print, uma gravura do nosso calc para você dar uma olhada, tá? Logicamente, você pode dar uma olhada aí na sua pesquisa, posteriormente aos seus estudos, nas telas, e até mesmo eu aconselho baixar o programa, ver quem tem o programa para instalar no seu computador, para que você mexa nas ferramentas, para que você acesse os menus e verifique com mais tranquilidade o que o software oferece, né? Então, graficamente, o LibreOffice Calc se assemelha, logicamente, ao Excel, planilhas eletrônicas. Se você observar aqui, ó, você vai ver que parece que você está vendo o Excel na tua frente, tá? Muito parecido com o Excel, ok? Normalmente as bancas têm cobrado, falando um pouquinho de questões de concurso público, as bancas têm cobrado questões referentes aos aplicativos mais comuns, como os do pacote Office da Microsoft. No entanto, se soubermos os nomes dos aplicativos que também fazem parte dos suítes disponíveis no mercado, estaremos um passo à frente nas provas, tá? Então, que nem eu havia comentado no começo, antes de nós irmos para a primeira tela do Writer, né, e a apresentação do LibreOffice. Infinitamente nós temos mais questões caindo em concursos públicos referente aos softwares do pacote Office da Microsoft, tá? Da empresa do tio Bill Gates. Porém, nós temos que também saber sobre os softwares do LibreOffice. Logicamente, cai uma questão ou outra, né? Então você tem que prestar atenção no edital para ver o que o edital vai pedir, tá? Bom, falando um pouquinho e novamente de navegadores, porque nós preparamos aí questões para aula 2 de diversos aí de outros aplicativos, nós preparamos algumas questões que caíram novamente referente aos navegadores de internet, tá? Então, o Mozilla Firefox é um navegador multiplataforma, criado com o objetivo de ser uma opção de uso mais leve, seguro e de fácil adaptabilidade ao usuário. Sua marca foi baseada em um navegador com possibilidade da instalação e personalização de temas e extensões. O Mozilla Firefox é o terceiro navegador mais utilizado no mundo, perdendo para o Internet Explorer e para o Google Chrome, respectivamente. Existe uma versão portátil do Mozilla Firefox, otimizado e parametrizado para uso a partir de pendrives. Então aqui novamente, né, nós já vimos a aula de navegadores, mas novamente aqui a tela do Mozilla Firefox, no qual as opções de configuração se encontram no menu superior direito da ferramenta, tá? Então ali você tem no Mozilla Firefox as opções de configuração do seu navegador, o qual você encontra na parte superior esta ferramenta aqui, ó, no qual eu vou desenhar aqui, fazer um breve desenho. Você tem ali alguns risquinhos, né? Cerca de 3 risquinhos, o qual você verifica e configura algumas opções no navegador, como site que você deseja deixar como página inicial no navegador, limpeza de cookies, limpeza de navegação, dentre outras opções, a ferramenta zoom, impressão, dentre outras várias opções do navegador, tá? Então, as opções de configuração eu encontro no menu superior direito do Mozilla Firefox. Comentando rapidamente também sobre o IE, ou seja, o Internet Explorer, é um navegador desenvolvido pela Microsoft e inclusos como parte da linha do sistema operacional Windows. Então, quando você instala o Windows no computador, automaticamente você já está instalando o navegador Internet Explorer, hoje chamado de Edge, EDGE, tá? EDGE, o Edge da Microsoft. Já obteve a fatia do navegador mais utilizado no mundo, porém hoje ocupa a segunda posição, perdendo para o Google Chrome. Sua queda no número de usuários vem sendo ligado a possíveis vulnerabilidades quanto à segurança.
Programas maliciosos como vírus, worms e trojans exploravam falhas no navegador para controle ou captação de dados dos usuários. Então, novamente, deixei aqui, conforme nós vimos em aulas passadas de navegadores, a tela do Internet Explorer. As opções para visualização de barra de menu, ferramentas e afins são feitas através da opção pelo próprio usuário, tá? Então você define nesta ferramenta que também está na parte superior direita da tela, você define, tá? Você define o que vai aparecer na interface do navegador ou o que não vai aparecer. Você configura aquilo que você deseja ter na interface ou não do Internet Explorer. E falando um pouquinho do Google Chrome, é um navegador criado pela companhia Google com uma interface mais clean, mais limpa, mais fácil de se acessar. Atualmente é o navegador mais utilizado no mundo, com alguns recursos voltados às ferramentas da própria Google, como o tradutor, o Web Store e o Gmail, que é a ferramenta de e-mails do Google. Sua roupagem é pautada em um visual minimalista, ou seja, é uma plataforma, uma interface gráfica que nós temos mais clean, tá? De mais fácil acesso, o qual ele apresenta apenas as barras de endereço, as abas com os endereços visitados, e que você também tem isso no Mozilla e no Internet Explorer, e ele traz aqui os últimos sites visitados, o qual ele já traz uma barra de pesquisa da Google, da própria Google, para você realizar as pesquisas diversas para a sua necessidade, tá? Então, nós vimos nessa aula número 1 de demais aplicativos uma introdução sobre o pacote LibreOffice, o qual nós falamos ali, demos uma ênfase para o Writer, que se assemelha ao Word, ou seja, editor de texto. Nós vimos ali, falamos um pouquinho sobre o Calc, que se assemelha, se equipara com o Excel da Microsoft, ou seja, planilha eletrônica, e comentamos por cima ali os navegadores, novamente, como Mozilla Firefox, Internet Explorer, atualmente o Edge, e também o Google Chrome, tá? Tudo isso uma pequena ênfase, uma pequena inicialização, tá? Nós iniciamos esse assunto para que a gente possa, na aula 2, trabalhar com questões que caíram em concurso. Não adianta perdermos tempo ali mostrando ferramentas e mostrando todos os menus, porque ali a gente vai acabar perdendo tempo com uma coisa que pode nem ser pedida e nem cair no concurso. Então vamos direto ao assunto, falar na aula 2 com questões comentadas. Nós vamos comentar questões que caíram em concursos públicos, tá bom? Então vamos para a aula 2 de demais aplicativos e você vai sanar todas as dúvidas em relação a esse assunto, beleza? Bons estudos!